Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem Brasil Assombrado. A 381 quilômetros de Curitiba está a cidade de Bandeirantes, uma cidade relativamente nova, com cerca de 32 mil habitantes, que é conhecida por ter a maior estátua do Arcanjo Miguel do mundo. Mas não é só isso que ela tem. A cidade de Bandeirantes também tem um verdadeiro tesouro assombrado. Sua história começou na década de 1930, quando um italiano naturalizado brasileiro, Domingos Regalmuto, enriqueceu em São Paulo e comprou mais de 500 alqueires de terra na zona rural da cidade. Nessas terras, ele percebeu que as águas que brotavam de uma fonte natural exalavam um odor bem peculiar e mandou que uma amostra fosse analisada na Universidade Federal do Paraná. Quando o laudo ficou pronto, ele confirmou suas suspeitas. Eram águas medicinais. Então ele começou a engarrafar com o slogan Água Mineral Iara, a deusa das águas. Ao mesmo tempo, Domingos havia idealizado um projeto e o construiu, um grande hotel, apenas para a classe mais alta, com uma belíssima piscina termal bem em frente, também com um cassino e um enorme salão de baile. Mas mesmo aqueles que não tinham como pagar por uma diária, que era caríssima, eles também podiam usufruir dos benefícios das chamadas águas milagrosas, porque tinham permissão para acampar em seus carros e usar a piscina termal. Toda a estrutura, muito grande, 2.250 metros quadrados de área construída, que passou a ser chamada de Cidade Iara, onde quem quisesse poderia comprar lotes para viver, plantar e ter suas criações. Há também a Capela de São Domingos, e essa funciona até hoje. E no hotel se hospedavam cantores, políticos, atores. O lugar vivia cheio e iluminado, fazia muito sucesso na época e trazia cada vez mais riqueza para o seu Domingos. Até que as coisas começaram a mudar. Já com seus 80 anos, Domingos Regalmuto adoeceu de trombose e precisou amputar suas 2 pernas. Extremamente deprimido, ele acabou se matando. Seu filho Paulo herdou tudo, mas 2 anos depois, também morreu em um acidente de carro indo para São Paulo. Era muito jovem, não tinha mais que 23 anos. Mas um tempo se passou e a mãe de Paulo morreu de câncer. E então, tudo passou para a mãe de Domingos, isso já na década de 70. Como ela não sabia administrar, acabou vendendo o lugar para um comerciante imobiliário, que regularizou e revendeu os lotes. Só que após a morte dele, aí sim começou a queda do complexo Iara. Em 2011, um incêndio estragou um número relativamente grande de quartos, e até hoje ninguém sabe como o fogo começou. E esse é apenas um dos mistérios do grandioso Hotel Iara, porque existe uma história bastante macabra envolvendo todo o sucesso do lugar. Segundo contam, o senhor Domingos teria feito um pacto com o diabo em troca do sucesso do hotel e da riqueza. E isso de fato aconteceu, porque o hotel era um sucesso. Em troca, após alguns anos, o demônio voltaria para buscar sua alma. Só que o dia da cobrança chegou, mas Domingos se recusou a cumprir a sua parte. Disse que queria viver, pediu clemência. Então o diabo fez uma proposta. Se o homem conseguisse correr até a piscina, o trato seria desfeito e Domingos ficaria tanto com o hotel quanto com sua alma. Enquanto ele corria até a piscina termal, o diabo foi arrancando partes do seu corpo. Primeiro as pernas, depois os braços e finalmente a cabeça, que rolou até a piscina. E, após as outras mortes terríveis dos donos, aí sim as pessoas passaram a ter certeza de que era uma maldição. E são os moradores da região mesmo que contam que várias coisas estranhas acontecem no hotel. Uma delas é a aparição de uma noiva que à noite caminha até a capela e desaparece. Ela faz isso repetidas vezes e, pelo que contam, seria uma moça assassinada antes do seu casamento, na década de 50. Há também relatos de passos, de vozes que vêm de todos os lados, portas e janelas que batem a noite toda, mesmo sem vento.
E dizem que a sensação de estar sendo acompanhado e observado é apavorante. São vistos vultos passando pelas janelas e dizem também ouvir gritos vindos lá de dentro. Mas toda essa atividade paranormal não começou após o abandono do hotel, que ficou definitivamente fechado após 1980. Ainda hoje, alguns ex-funcionários contam muitos acontecimentos estranhos. O senhor Nivaldo de Souza, ele foi garçom na época do terceiro proprietário do hotel e disse ter perdido a conta das vezes em que precisou socorrer hóspedes que o chamavam apavorados no meio da noite, dizendo terem visto vultos, ouvido vozes ou terem sido até tocados por algo invisível. E quando eles se assustavam com as janelas batendo, para acalmá-los, ele dizia que era só o vento, mas ele sabia bem que não era isso. Duas senhoras que trabalharam durante a década de 60, isso na lavanderia, contaram que viram muitas coisas estranhas. Entre elas, a bolinha que ficava no salão de tênis, batendo na parede e voltando, como se alguém estivesse ali, jogando. Uma dessas senhoras disse que quando viu, ficou tão apavorada que precisou dormir no quarto dos patrões, junto com eles. Outra senhora que fazia faxina contou que as torneiras abriam sozinhas, sempre à noite. Os atuais proprietários, que moram próximo ao hotel, já contaram que diversas vezes durante a noite iam até o prédio, e às vezes armados, por ouvir portas e janelas batendo e vozes que os chamavam. E confessaram que só a partir daí começaram a acreditar que haviam comprado um lugar assombrado. Ainda assim, eles têm planos para devolver ao Iara o brilho de antigamente. Mas a cada passo que dão em relação a isso, algo acontece para atrapalhar. Sejam problemas com a reforma ou com documentos. E aí fica a pergunta: será que o Iara estava incluso no trato que o Sr. Domingos fez com o diabo? E exatamente por isso não conseguem reformá-lo e nem botar para frente? Bom, isso é uma coisa que só o tempo vai responder. Mas enquanto isso não acontece, o Iara continua ali. Apenas um lugar cheio de lembranças e de fantasmas. Logo eu volto com mais um Brasil Assombrado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.